Meus amados, a graça e a paz do Senhor Jesus. Uma honra, um prazer, uma alegria muito grande poder estar mais uma vez junto com vocês e transmitir-lhes a palavra de Deus. Eu, quando estava pensando nessa saudação, eu também pensei em dizer o seguinte: é uma honra, é uma alegria, é um prazer muito grande de vocês poderem me ouvir nesta noite. Quando eu fui convidado para pregar, me veio à mente o que preguei das outras vezes, doutrinas importantíssimas como da vocação eficaz, capítulo 10 da nossa Confissão de Fé de Westminster, mostrando que Deus chama eficazmente os seus eleitos. Lembrei também que eu já preguei sobre a perseverança dos santos, no capítulo 17 da nossa Confissão de Fé. E lembrei que nesse dia da pregação, nosso querido irmão Josué Ioque depois falou comigo dizendo: José, você parecia um samurai no púlpito. E eu pensei em pregar sobre a doutrina do arrependimento para a vida. Cheguei a publicar no boletim da nossa igreja, também num blog que eu tenho. E hoje, antes de vir, eu dei uma olhada, tinham quase 700 visualizações desta única mensagem publicada no nosso boletim. Também me veio à mente pregar sobre a fé salvífica, como nós recebemos essa graça de Deus e como ela se processa, e também o fato de que ela é acompanhada de outras graças, como, por exemplo, a maravilhosa dádiva de Deus do arrependimento, e que também ela está relacionada com o amor, porque para amarmos, nós precisamos, em primeiro lugar, receber da parte de Deus este grande dom da salvação. Até mesmo a santificação, ela se processa se você tiver fé salvífica. Então, coisas extraordinárias que nós poderíamos pregar, como a doutrina da certeza da graça e da salvação. Coisa maravilhosa. É o crente ter certeza de que foi agraciado por Deus, de que é um salvo pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E geralmente a gente prega sobre o que a gente está estudando, o que a gente está lendo. E como eu estou completando este ano 20 anos de ministério pastoral, incluindo a licenciatura, e pregava toda semana, mais de 100 pregações por ano, junto com as aulas de escola dominical e os cultos de quarta-feira. E quando se prega toda semana, você sabe o que vai pregar já na semana seguinte. Mas quando você é convidado para pregar daqui a um mês, você está com o coração cheio do que você está produzindo naquela semana. E neste mês, eu ainda fui convidado para pregar numa igreja e preguei sobre a doutrina da humildade. Também como ela se processa, uma graça de Deus. Bem-aventurados os humildes de espírito. E de que o amor do cristão é humilde. E fui convidado para pregar numa igreja no sábado ou na sexta, para pregar no domingo. E eu havia publicado no boletim da igreja algo sobre a humildade. E cheguei lá e preguei sobre a humildade do boletim da nossa igreja. E foi uma bênção, porque na segunda-feira alguém que não estava no culto me escreveu dizendo: pastor, quero agradecer por você ter vindo na nossa igreja e ter pregado sobre este assunto tão importante. A humildade, também como ela se processa, porque nós falamos de humildade e experimentamos a humildade, sim, mas como ela se processa,
Como nós desenvolvemos isso? Ela é comparativa com Deus e também com os nossos semelhantes. E temos uma dificuldade muito grande de praticar a humildade e expressar a humildade quando nos comparamos com os nossos semelhantes. Fica fácil quando nos comparamos com Deus, né? Porque nós somos ínfimos, insignificantes diante de Deus. Mas quando você se compara com um irmão, as coisas ficam mais complicadas. Porque existem muitos irmãos com dádivas, dons de Deus, superiores a essas graças que muitas vezes nós recebemos em porções menores. E é a chance de praticar a humildade. Porque eu não posso invejar e querer destruir o irmão que tem dons e talentos dados por Deus e exercitado por ser responsável. Então é muito interessante esta mensagem sobre humildade. Mas, meus irmãos, essa doutrina da humildade você pode encontrar nas Escrituras, é lógico, mas também num livro cujo título é A Caridade e Seus Frutos, de Jonathan Edwards. Procurem este livro, comprem e leiam. É uma exposição de 1 Coríntios capítulo 13. Mas hoje nós vamos tratar da palavra de Deus no capítulo 3 de Efésios, versículos 14 ao 17. Nós vamos ler, que diz o seguinte: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Palavra de Deus, pela instrumentalidade do apóstolo Paulo. Vamos orar? Senhor Deus bendito, muito obrigado pela tua palavra. Ó Espírito de Deus, venha sobre nós nesta noite, iluminando a nossa mente, não só do pregador, mas também dos irmãos que irão ouvir a tua palavra. Opera através dela e também opera pelo poder do Espírito Santo. Nós rogamos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, no início deste texto que lemos, por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. A causa que o apóstolo Paulo tem em mente, e por isso se prostra diante de Deus, intercedendo por aqueles irmãos, é a inclusão destes irmãos gentios na família de Deus, conforme lemos em Efésios mesmo, no capítulo 3, o versículo 1, e também no capítulo 2, o versículo 19, que assim está escrito: por esta causa eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadão dos santos, sois da família de Deus. Por esta causa, o apóstolo Paulo se põe de joelhos e intercede diante de Deus para que a sua palavra, a pregação, alcance o coração daqueles irmãos e eles sejam incluídos na família de Deus. Os gentios, os não-judeus. Sabemos que o apóstolo Paulo foi designado para ser o apóstolo dos gentios. Meus irmãos, o tema da nossa mensagem de hoje é a família de Deus. E eu gostaria de tratar disso. O que é esta família?
como ela é composta. E deem atenção a isso. Ela é composta por todos os verdadeiros cristãos dos diversos lugares do mundo. Pertencer a esta família não depende dos nossos pais terrenos, não depende nem dos nossos esforços. Os membros desta família não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Nós encontramos esta referência bíblica no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 13. Eles são nascidos de Deus, diz o apóstolo João, na sua primeira epístola também, no capítulo 3, versículo 9, no capítulo 4, versículo 7, no capítulo 15, no versículo 1, 4 e 18. É uma expressão usada pelo apóstolo João, homem de Deus, inspirado por Deus. Eles são chamados de Deus, família de Deus, primeiro, porque todos têm o mesmo Pai. Eles são filhos do Deus Altíssimo, guiados pelo Espírito do Senhor. Eles possuem o mesmo espírito de adoção e por isso clamam Abba, Pai. Está registrado em Romanos capítulo 8, versículo 15. Eles realmente expressam a verdade quando oram e dizem: Pai nosso que estás nos céus. Segundo, são chamados de família de Deus porque todos se regozijam no primogênito desta família, Jesus Cristo, o Santo de Israel. Está registrado em Isaías, capítulo 12, versículo 6. Em João mesmo, capítulo 15, versículo 11. E em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 8 e 9. Em terceiro lugar, são chamados de família de Deus porque há uma forte semelhança entre eles. Eles são espiritualmente identificados uns com os outros em vários aspectos. Eles são santos e fiéis em Cristo Jesus, conforme Efésios capítulo 1, versículo 1. E também como o salmista diz, eles têm prazer e apreço pelas sagradas Escrituras. Por isso eles dizem: quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Por meio dos teus preceitos consigo entendimento, por isso detesto todo caminho de falsidade. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmo 119, versículos 103 ao 105. Eles acatam, eles demonstram consideração, eles respeitam as exortações proféticas e apostólicas, que dizem: sede santos, santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Levítico, capítulo 19, versículo 2. Tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16. E também o apóstolo Paulo escrevendo aos Colossenses, capítulo 3, versículos 12 ao 14. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Aleluia! O povo de Deus se identifica. Eles respeitam, consideram esse tipo de palavra. Meus amados irmãos, enfatizamos a importância dessas características, porque os membros da família de Deus, mesmo sendo de várias nações, línguas, denominações
e culturas amplamente diferentes, eles se reconhecem como irmãos. O povo de Deus é verdadeiramente uma família. Leia os registros no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, 6 e 7, e identifique-se ali. O nosso desejo é que você faça parte da família de Deus. Sem ela, não há comunhão verdadeira. Os que estão fora dela carecem de salvação. Em segundo lugar, meus amados irmãos, qual a condição desta família? Qual o estado desta família? Muitos membros da família de Deus já estão na pátria celestial. Outros ainda estão aqui na terra. Os que estão no céu encontram-se em perfeito estado. Combateram o bom combate, completaram a carreira, guardaram a fé, conforme 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7. Nós, meus amados irmãos, que ainda estamos por aqui, continuamos combatendo o bom combate, correndo a mesma carreira, guardando a mesma fé, fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, firmes contra as ciladas do diabo, lutando contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, resistindo no dia mau, apagando os dados inflamados do maligno, vencendo as tentações e os enganos do pecado. Você pode encontrar isso em Efésios capítulo 6, versículos 10 ao 18. E também o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, os versículos 36 ao 37, nos traz uma palavra maravilhosa, espetacular. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, somos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor por isso. E esse texto, meus amados irmãos, sempre me vem à lembrança algo espetacular também. Quando eu era muito jovem na igreja, num retiro espiritual, alguém me chamou e disse: José, você pode ajudar a gente? Eu disse: o que está acontecendo? Não, venha com a gente ali no quarto. E eu fui com ele, cheguei lá, tinha uma moça caída no chão, possessa de espíritos malignos, num retiro espiritual. Tinha sido convidada, levada, porque os nossos retiros a gente trazia gente de fora para que eles se convertessem ali, nascessem de novo, fossem libertos mesmo dos demônios, das trevas. E eu, com pouca experiência, peguei esse texto de Romanos na sua integralidade, lá em Romanos capítulo 8, e li, simplesmente li. E com muito medo de ser acusado ainda por Satanás de pecados, o que me veio à mente foi: quem nos separará do amor de Cristo? E quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem? E fui lendo esse texto e li 3 vezes o texto, e aquela moça foi definhando, amansando, e pela graça de Deus se recuperou ali. Nós temos que ter em mente estas palavras, principalmente esta do nosso bom pastor Jesus Cristo. Elas são fiéis e verdadeiras. As minhas ovelhas, diz ele, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Somos de Deus, estamos firmados no Senhor. Nós prosseguimos para o alto, e lá encontraremos, sim, aqueles irmãos que estão nos céus nos esperando. Mas, meus amados irmãos, em terceiro lugar, qual é o futuro reservado para esta família? Ninguém pode prever o futuro de nossa família neste mundo.
com vínculos apenas de sangue e carne. Não sabemos o que o dia de amanhã nos espera. Por isso, em Provérbios 27:1 está escrito: não te glories no dia de amanhã, porque não sabes o que trará a luz. Isso também me faz lembrar que antigamente, sempre que eu subia neste púlpito, neste mesmo aqui, eu dizia para os irmãos: talvez esta seja a última pregação que eu faça para vocês. Talvez seja esta a última pregação que vocês ouvirão. E, de fato, o meu irmão Josué Ioc me ouviu pela última vez em agosto do ano passado. Não te glories no dia de amanhã, porque não sabes o que trará a luz. Mas para a família de Deus, unidos pelo Espírito do Senhor, firmados em Cristo Jesus, tudo é diferente. O seu futuro é certo, pois está escrito: a nossa pátria está nos céus. Filipenses, capítulo 3, versículos 20. E também em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Um dia, todo membro da família de Deus será levado para o seu verdadeiro lar. Aqui nesta terra ainda estamos sendo provados, passamos por muitas aflições, mas temos a garantia que chegaremos seguros na morada dos justos. Diz o apóstolo Paulo, Filipenses capítulo 1, versículo 6, estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós haverá de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Meus amados irmãos, seremos glorificados, ganharemos corpos espirituais perfeitos. Isso está registrado em 1 Coríntios capítulo 15. No dia do Senhor, os membros da família de Deus estarão juntos para nunca mais se separarem. Aleluia! Maravilhas de Deus. Meus amados, nós estaremos ali plenamente satisfeitos com a herança que nos está reservada nos céus. O nosso Senhor garante isso. Neste maravilhoso dia, o Senhor Jesus dirá: vinde benditos de Deus Pai, entrai na posse do reino que vos está preparada desde a fundação do mundo. Mateus capítulo 25, versículo 34. Meus irmãos, eu quero concluir a mensagem desta noite, e nós queremos concluir levantando algumas questões práticas. Primeiro, você pertence à família de Deus? Você é guiado pelo Espírito de Deus? Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ou você é guiado por você mesmo? Dirigido por você mesmo? O Espírito de Deus tem testemunhado com o seu Espírito que você é filho de Deus? Pois a palavra de Deus nos diz isso, que o Espírito testifica com o nosso Espírito, que somos filhos de Deus. Como se dá isso? Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Romanos capítulo 8, versículo 17. Meu querido irmão, que pertence à família de Deus,
que tem pensado sobre o grande privilégio de possuir o que o mundo não pode te dar e nem te tirar, que é a comunhão dos filhos de Deus, que é a alegria que começa aqui, a alegria eterna dos santos com o príncipe da paz. Esta alegria compensará por tudo o que tenhamos sofrido como cristãos neste mundo. Enquanto o dia do Senhor não chegar, perseveremos em santa união, vivendo por modo digno da vocação a que fomos chamados, como membros da família a qual pertencemos. Esforcemo-nos para não fazer coisa alguma que traga desonra ao nome daquele de quem todo o nome de toda a família, tanto no céu como na terra, possui. Somos cristãos, filhos de Deus, irmãos do Senhor Jesus Cristo, o Santo de Israel. Meus queridos, que Deus, segundo a riqueza de sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando cada vez mais vós alicerçados e arraigados em amor, e que Deus use o nosso testemunho, o testemunho como igreja de membros desta comunidade Silva Jardim, com um bom testemunho, para que outras pessoas digam, como nós temos ouvido nos testemunhos que nos são transmitidos e foram gravados aqui na igreja, e que possam dizer, por causa deles, eu também quero pertencer à família de Deus, porque o nosso slogan esse mês é Igreja Presbiteriana da Silva Jardim, uma família de famílias, uma família que faz parte da família de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor por isso. Amém, meus amados. Vamos orar. Baixe a sua cabeça e vamos orar. Senhor, muito obrigado por esta noite, que Tu tenhas falado aos nossos corações, pelas porções da Tua palavra lida. Muito obrigado, ó Deus bendito, pelo apóstolo Paulo, que está nos céus, junto com o Senhor Jesus nos aguardando, e que pôde se pôr de joelhos diante do Pai, para interceder por aqueles do seu tempo, e a intercessão dele chegou até nós. Louvado seja o Teu nome, ó Deus bendito, pela grande bênção do Teu amor e do Teu evangelho ter nos alcançado. Muito obrigado por esta noite, abençoa os queridos irmãos, que o coração deles, ó Deus, fiquem cheios da palavra de Deus e do Espírito do Senhor. Eu te peço esta bênção, ó Deus bendito, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém.